Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Carlinhos, começando aqui o projeto Resolução do Enem 2019. Nesse projeto, gente, nós vamos resolver diversas questões do Enem de 2019, voltadas para biologia, claro. Mas essa questão que nós escolhemos para começar o projeto é uma questão, na verdade, que é de química orgânica, de bioquímica e de citologia. Você deve lembrar que o nome da prova é Ciências da Natureza. Então, para resolver essa questão, nada mais, nada menos do que o grande professor de química, meu amigo, professor Marcos Filho. E aí, Marquinhos, tudo em ordem? Valeu, Carlinhos. Fala, moçada, tudo na paz? Eu sou o professor Marcos Filho e estou aqui com muito prazer no Ciência com Carlinhos para, junto com o professor Carlinhos, dar a nossa contribuição na parte química sobre essa questão que foi do Enem de 2019. Como o Carlinhos bem falou, é uma questão que vai passar por vários conhecimentos, tanto da biologia como de química. E é uma daquelas questões que podem se encaixar naturalmente nas duas disciplinas. E os alunos precisam dominar essa interdisciplinaridade que tanto é cobrada nos vestibulares e principalmente no nosso Enem. Carlinhos, e aí? Como é que a citologia, como é que a bioquímica vai poder auxiliar os nossos queridos alunos no iniciar e no entendimento da questão? Vai lá, meu amigo. Gostaria de agradecer ao meu amigo Marcos Filho, um excelente professor de química. Então vamos lá, gente. Vamos analisar primeiramente o que essa questão está falando para a gente. A fluidez da membrana celular, então a questão que fala sobre fluidez de membrana, é caracterizada pela capacidade do movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Então ele já falou para a gente aqui que fluidez é o movimento das moléculas. E a gente vai ver que na membrana as moléculas estão sim se movimentando. E é isso que vai garantir essa fluidez. Os seres vivos mantêm essa propriedade, no caso a fluidez, de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, vamos dividir aqui por partes. O professor Marquinhos vai analisar com vocês a parte de magnitude de interações. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a membrana propriamente dita. Gente, a membrana, ela é um dos componentes base da célula. Eu estou dizendo para vocês, gente, que toda célula, para ser considerada célula, tem que ter membrana plasmática. Ela é um dos componentes base. Não é o único, mas é um deles. Uma outra coisa muito interessante que você precisa lembrar é que a primeira célula só surgiu quando a gente teve a formação dessa membrana celular. Porque a membrana celular, gente, ela compartimentalizou a célula. Ela permitiu que a célula controlasse o que entra e o que sai. Isso é fantástico, gente. A gente vai discutir isso em seguida. Então, lembra? Membrana é a base da célula. A primeira célula só surgiu quando a gente teve a formação dessa membrana plasmática. E é uma estrutura que compartimentaliza. A membrana, gente, ela é praticamente a fronteira de uma célula. Então, lembra, galera? A membrana, ela é a base de uma célula. Ela é a fronteira de uma célula, gente. Ela foi responsável pelo surgimento da primeira célula e ela compartimentaliza essa célulazinha maravilhosa. E quer ver outras coisas? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as propriedades da nossa membrana, gente. A nossa membrana plasmática, ela é flexível. Essa flexibilidade da nossa membrana plasmática, ela é muito importante
para alguns pontos, ó, o crescimento da célula e o movimento. A membrana, ela precisa acompanhar o crescimento da célula. Então, já imaginou se a membrana fosse dura? Como é que a célula iria conseguir crescer? Ela precisa dessa flexibilidade. E também é muito importante para o movimento. Existem organismos que são formados apenas por uma célula. E a movimentação desses organismos é graças à membrana plasmática. Quer ver um exemplo aqui? A ameba. A ameba realiza um movimento que a gente chama de ameboide, que é uma projeção da membrana. A membrana se projeta para frente e puxa a ameba, gente. É um movimento que a gente chama de ameboide, que é feito por pseudópodes, que são projeções de membrana. Beleza? Essa flexibilidade de membrana também é muito importante para unir duas células no processo de fusionamento. É importante quando as células se dividem. E quer ver outras coisas, gente? Ó, a membrana da gente, como eu já te falei, a membrana celular, ela tem a permeabilidade seletiva. Então, ela vai controlar o que entra e o que sai da nossa célula, gente. Isso vai ser muito importante até para a proteção dessa célulazinha, tá bom? Então, agora que a gente já falou sobre essas propriedades, vamos falar um pouquinho agora sobre a composição. A gente pode dividir a composição da nossa membrana em lipídios, proteínas e glicídios. Cada parte a gente vai gerar uma discussãozinha. Bom, galera, quando a gente fala sobre composição de membrana, é importante que você entenda que essa composição, ela é uma composição variável, beleza? A gente tem um padrão, mas a quantidade dessas moléculas na membrana vai variar de célula para célula, de organismo para organismo. Um ótimo exemplo para a gente falar isso são os neurônios. Neurônios podem ter uma camada de lipídios que a gente chama de bainha de mielina, é um isolante. Beleza? E neurônios que são mielínicos têm uma quantidade de lipídios na membrana muito grande. Beleza? Quer ver outro tipo de célula? Por exemplo, bactérias que têm na sua membrana uma intensa atividade enzimática e catalítica e organelas também, como mitocôndria, que tem uma intensa atividade metabólica, tem uma quantidade de proteínas na membrana absurda, uma quantidade de proteínas muito grande. Então, a quantidade dessas moléculas, lipídios, proteínas e glicídios, vai variar de célula para célula, de organismo para organismo. Beleza? Então, gente, olha só. O professor Marquinhos vai falar para vocês sobre a parte de isomeria, sobre a parte de insaturação e saturação, e eu volto falando com vocês sobre a parte de composição da nossa membrana. Pois é, Carlinhos, o texto da questão, conforme você bem explicou aí, deixa muito claro que o que ele quer saber, na verdade, é em relação ao aspecto da fluidez da membrana lipídica. Só que, para que nós desenvolvamos um raciocínio aqui que seja entendível do ponto de vista químico, é preciso ir no início da questão, no texto mesmo, e não apenas no comando, não é? No texto, você tem aqui, nas últimas linhas, na última frase aqui do início do texto da questão, você tem aqui que ele fala que quanto maior a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, ele deixa claro para a gente que essa fluidez vai depender da magnitude da força de interação entre os fosfolipídicos. Ou seja, quando ele fala de magnitude das interações, ele está mencionando o quê, pessoal? Ele está mencionando isso daqui, ó, as forças intermoleculares, que são aquelas forças que geralmente a gente aprende lá em química, como sendo ligação de hidrogênio, dipolo induzido, as forças iônicas dissolvidas na água, que são as de íon dipolo. Existem várias maneiras químicas da gente interpretar essas forças.
Porém, o texto da questão está resumindo a interpretação dessas forças intermoleculares apenas nesses dois aspectos aqui, ó, o tamanho da cadeia carbônica e o grau de insaturação das caudas de hidrocarbonetos, ou seja, das caudas que compõem-se lá na membrana, a parte que refere-se apenas a carbono e hidrogênio. Então significa dizer que a gente não precisa ir tão longe para ter uma noção aqui das forças intermoleculares. Basta que a gente lembre que a magnitude das forças intermoleculares vai estar diretamente relacionada, pessoal, com o contato entre as moléculas. O que é que significa isso? Quanto maior o contato, vamos colocar aqui, ó, quanto maior o contato entre as moléculas, significa o quê? Que eu vou ter uma força intermolecular mais intensa. Concorda com isso? A força intermolecular ela vai ser mais intensa. As moléculas estão tendo contato umas com as outras, logo a magnitude dessas forças são mais intensas. Consequentemente, o que é que o texto deixou claro para a gente mais uma vez? Que a fluidez dessa membrana será menor. Então, uma força intermolecular maior significará uma menor fluidez. De contrapartida, se eu tiver um contato entre as moléculas lipídicas menor, significa o quê? Que eu vou ter uma menor intensidade nas forças intermoleculares e, consequentemente, eu vou ter uma maior fluidez lá na nossa membraninha. Então, significa dizer que para que eu aumente digamos assim, a proporção na fluidez, eu preciso ocasionar isso daqui, ó, um menor contato entre as moléculas. E como é que a gente provoca um menor contato entre as moléculas? Separando elas. Só que essa separação terá que ser uma separação natural, terá que ser uma separação intermolecular, uma separação das próprias moléculas. Ele disse aqui que o tamanho das cadeias carbônicas interfere. Lógico, se eu tenho cadeias carbônicas grandes, consequentemente a tendência é eu ter um contato maior entre as moléculas. Se eu tenho cadeias carbônicas pequenininhas, consequentemente a tendência é eu ter um menor contato entre as moléculas. Então significa dizer que eu já mais ou menos sei que o tamanho da cadeia carbônica vai acabar influenciando aqui na hora de eu analisar a fluidez, na hora de eu analisar o contato entre as moléculas. Porém, existe aqui um segundo parâmetro e que vai ser decisivo para a gente responder a questão, não é, Carlinhos? Que é o grau de insaturação. Vamos aqui para a segunda imagenzinha, a segunda parte da questão. Ele trouxe aqui a representação aqui do fosfolipídico, em que você vai ter aqui uma cabeça polar, né, uma extremidade polar, e você vai ter a maior parte da molécula formada de uma cadeia hidrocarbonítica, ou seja, uma cadeia que só tem carbono e hidrogênio, que é a mesma cadeia que é derivada dos ácidos graxos, né? Lembre que os ácidos graxos são moléculas formadas por ácidos carboxílicos de cadeia grande, acima de 10, acima de 11 átomos de carbono. Sensacional, Marquinhos. Falando de fosfolipídios, olha que coisa impressionante, gente. Marquinhos já deu gancho para a gente pegar no embalo para falar sobre composição. Vamos começar aqui com a parte lipídica da nossa membrana. E para começar a falar sobre a parte lipídica, a gente não poderia começar sem falar sobre o grande fosfolipídio, gente. O grande, no caso, porque é famoso. Veja só, o fosfolipídio, ele é uma molécula que a gente chama de anfifílica. Uma molécula anfifílica, ela tem uma parte polar, que no caso aqui desse fosfolipídio é a cabeça, formada de fosfato e glicerol, beleza? E as caudas hidrocarbônicas apolares. Essas caudas hidrocarbônicas apolares são formadas de ácidos graxos. E o mais interessante, gente, sobre essas caudas hidrocarbônicas formadas de ácidos graxos aqui, é que se você prestar atenção, ó, você tem uma parte aqui, ó, saturada, só tem ligações simples, saturada, e uma parte com uma insaturação. Uma parte com uma insaturação, que tem aqui, no caso, uma ligação dupla.
Essa ligação dupla vai ter um impacto muito interessante na molécula do fosfolipídio e na fluidez da membrana, que o professor Marcos vai falar bem direitinho para vocês. Beleza? Voltando a falar sobre membrana, a gente observa que esses fosfolipídios eles se organizam formando uma bicamada. E como são lipídios, a gente chama de bicamada lipídica, galera. Essa bicamada lipídica, ela tem proteínas inseridas nessa bicamada. Olha como essas proteínas são interessantes, ó. São essas proteínas que garantem que a nossa membrana seja assimétrica. Uma membrana assimétrica é uma membrana que não tem nas duas camadas a mesma composição. A camada de cima pode ter uma composição proteica e a camada de baixo pode ter uma composição totalmente diferente. Beleza? E ainda acima aqui dessas proteínas e dos lipídios, nós temos moléculas aqui, ó, de glicídios, que podem estar unidos com as proteínas ou com os fosfolipídios. São esses glicídios aqui que formam o nosso glicocálix, com funções muito importantes, né, de reconhecimento, servem até para receptores hormonais, uma estrutura impressionante. E você também tem que se lembrar, galera, que esses fosfolipídios e essas proteínas estão em movimento. Por isso que a nossa membrana plasmática ela tem um modelo muito famoso que se chama de mosaico fluido. Mosaico, porque ela é formada por vários componentes, várias moléculas, e fluido, porque as moléculas estão se movimentando. Beleza, gente? E um detalhe que a gente vai falar mais na frente, além desses fosfolipídios, as membranas têm aqui, ó, moléculas de colesterol. Só que o impacto desse colesterol e a função dele relacionado com a fluidez da membrana você vai ver já já. Agora eu passo a palavra para o meu grande amigo Marquinhos novamente na química, que vai falar agora sobre a insaturação. Manda brasa, Marquinhos, valeu! E ele fala aqui que essa representação possui uma insaturação. E aí você observa, pessoal, que uma parte da cadeia carbônica ela forma como se fosse uma dobra aqui na representação do fosfolipídico. O que é que significa essa dobra? Essa dobra aqui na cadeia carbônica, que se você observar atentamente, ela diminui o contato intramolecular no fosfolipídico. Essa insaturação aqui, ela é uma insaturação do tipo cis. Vamos aqui para as ilustrações que você está vendo aqui no cantinho direito. Observe. Você tem aqui dois exemplos de ácidos graxos, certo? Aqui em azul, aqui eu estou destacando, está a parte da cadeia carbônica hidrocarbonética, ok? Que só tem carbono e hidrogênio, que é a mesma que forma aqui a cauda do nosso fosfolipídico. Observe que na conformação cis aqui, ó, só dando uma repaginada na isomeria geométrica, a configuração cis traz aqui, por exemplo, os hidrogênios de um mesmo lado do plano da ligação dupla. As cadeias carbônicas, as partes das cadeias carbônicas, também estão de um mesmo lado, no caso aqui abaixo. Já na configuração trans, ó, se eu dividir aqui a molécula na ligação dupla carbono aqui, você observa que os hidrogênios estão em lados opostos e as cadeias carbônicas também estão em lados opostos, caracterizando assim a configuração trans. Sempre que eu tenho insaturação numa cadeia carbônica, eu gero isômeros geométricos, isômero cis ou isômero trans. O isômero cis é que é o responsável por aquela dobrinha que você está vendo aqui na ilustração da membrana. Esse isômero cis, se você analisar, ó, deixa eu colocar aqui de outra cor, se você analisar a cadeia carbônica aqui, por exemplo, do trans, ó, vou circular aqui em vermelho. Observe que os átomos de carbono estão praticamente numa sequência, ó, linear. É como se fosse um zigue-zague harmônico. É como se fosse um zigue-zague bem perfeitinho. Já na configuração cis, ó, na hora que eu for traçar aqui em torno dos átomos de carbono, perceba que vai existir, didaticamente falando, vai existir uma dobra aqui ao longo da cadeia carbônica. Ela não está tão harmônica como está a configuração trans. E é justamente essa dobrinha aqui, ó, essa curvinha aqui que ela faz,
que é o responsável por essa dobra aqui na camada lipídica. O que é que isso daí acaba interferindo na fluidez? Se você tivesse configuração trans, você teria as moléculas dessa forma aqui, ó. Olha o contato aqui, como ele é bem mais intenso. Já nas moléculas de configuração cis, a molécula de configuração cis ela vai ter mais ou menos essa ilustração aqui, ó. Ela tem uma parte linear e tem aquela dobra que eu falei. Se eu tiver uma outra molécula para fazer o contato, essa outra molécula vai estar assim, ó. Ou seja, eu não vou ter um contato tão intenso como eu tinha na configuração trans. Então significa dizer que a dobra, entre aspas, que acaba existindo na nossa cadeia carbônica é refletida, é derivada, vamos dizer assim, da configuração cis da nossa insaturação. E isso daí acaba interferindo no contato entre as moléculas, consequentemente acaba interferindo na fluidez da membrana. Belezinha, pessoal? Carlinhos, diz pra gente aí, Carlinhos, visto toda essa explicação orgânica, a explicação da isomeria e a explicação de como que a configuração cis acaba interferindo no contato entre as moléculas de cadeias carbônicas longas, como é que a gente, de nível de membrana, como é que os lipídios eles podem impactar nas células? Qual é a interferência que eles acabam tendo na estrutura celular, Carlinhos? Bom, galera, como o professor Marcos Filho explicou de uma forma belíssima o processo de isomeria, o processo de forças intermoleculares, simplesmente incrível. A gente sabe que a nossa membrana ela é formada em grande parte aqui, pelos fosfolipídios, beleza? E a gente já falou desses fosfolipídios lá no começo da nossa aula, mas aqui a gente vai dar uma olhadinha do ponto de vista mais molecular. Eu já falei para vocês que o fosfolipídio ele tem uma cabeça polar e as caudas formadas de cadeias de hidrocarbonetos de ácidos graxos, que representam a porção aqui apolar. Beleza? E se a gente prestar atenção, nós temos uma cauda que só tem ligações simples. Ela é uma cauda saturada. E aqui uma cauda que tem uma insaturação. Beleza? Se a gente lembrar da aulinha do professor Marcos, que falou sobre as forças intermoleculares, a cadeia saturada ela aproxima mais as moléculas. Ela aumenta as forças intermoleculares. Então, a cadeia saturada ela vai ser um redutor, ela reduz a fluidez. A cadeia de ácidos graxos saturada, ela aumenta a proximidade entre as moléculas. Então, ela aumenta a magnitude das interações, ela compacta mais os fosfolipídios, reduzindo a fluidez. Já a insaturação, como a gente pode ver aqui, ó, ela vai gerar uma dobra na cadeia. Ela afasta mais os fosfolipídios, ela diminui as forças intermoleculares, ela diminui a magnitude das interações. Então, a insaturação aumenta a fluidez. Olha só, a gente já viu o que essas insaturações vão fazer nos fosfolipídios, não é? Nós vamos ter uma dobra na cadeia de ácidos graxos, e essas dobras fazem com que os fosfolipídios não fiquem tão compactados uns com os outros, diminua essas forças intermoleculares, e isso vai fazer com que a fluidez aumente. Beleza? Eu queria mostrar para você uma coisinha aqui, ó. O calor também tem um efeito nesse processo de relação com a fluidez. Porque, veja, quando a nossa membrana plasmática é submetida a calor, os fosfolipídios ficam todos desorganizados. Olha só, a gente diminui o grau de compactação, a gente diminui a proximidade dos fosfolipídios. Consequentemente, a gente diminui as forças intermoleculares e assim nós temos uma membrana, como aqui até essa imagem está mostrando para a gente, ó, mais fluida. Beleza? Agora veja, os animais, os organismos e as células,
eles não podem ter essas variações de fluidez. Por quê? Porque essas variações de fluidez podem impactar em processos fisiológicos da célula. Olha só, galera, o colesterol que está aqui, ó, essa moléculazinha incrível, que é um importante componente das membranas biológicas, ele tem um papel na regulação da fluidez. Vamos entender uma coisinha aqui, ó. Veja bem. Cadeias de ácidos graxos insaturados como a gente já viu, eles impactam aumentando a fluidez. Não é isso? A gente já viu isso nessa aula. Por conta da dobra na cadeia de ácido graxo. Essa dobra vai afastar as moléculas, diminuindo as forças intermoleculares, diminuindo a compactação e aumentando a fluidez. Só que quando a gente coloca aqui o colesterol no meio, como a gente pode ver aqui, ó, o colesterol, tá aqui lindo, ele aumenta a compactação desses ácidos graxos insaturados. Então, quando o colesterol se associa com esses ácidos graxos insaturados aqui, ele acaba reduzindo a fluidez. Fantástico, não é, gente? Ele vai ter esse papel na regulação da fluidez. Beleza? Professor, e se for com ácidos graxos saturados? Veja só aqui nessa imagem. Nessa imagem, os ácidos graxos saturados, como a gente já viu, eles são mais compactados. Eles têm interações com maiores magnitudes, mais forças intermoleculares. Ácidos graxos, vamos colocar aqui, ó, saturados em uma membrana, reduzem a fluidez. Só que o mais bacana é, gente, quando a gente joga colesterol no meio de ácidos graxos saturados, aqui, ó, por exemplo, o colesterol vai aumentar a fluidez. Porque nesse caso aqui, gente, os ácidos graxos saturados eles já estavam compactados. E o colesterol ele vai separá-los. Então, ele vai diminuir a compactação. Veja que efeito impressionante, gente. Em ácidos graxos insaturados, a associação com o colesterol reduz a fluidez. Em ácidos graxos saturados, a associação com o colesterol aumenta a fluidez. E veja só, viu, gente? Além de tudo isso que eu te falei sobre colesterol, veja, organismos podem utilizar a síntese de ácidos graxos insaturados e saturados para fazer uma regulação da fluidez quando são submetidos a condições de crescimento adversas. Quer ver um exemplo? Olha só. Bactérias que crescem em regiões mais frias. Uma região mais fria, como a gente viu no modelo anterior, já tende a deixar a membrana mais compactada e menos fluida, beleza? Essas bactérias que vivem nessas regiões mais frias, elas sintetizam mais ácidos graxos insaturados em comparação com os saturados. Isso serve para aumentar a fluidez da membrana e equilibrar essa fluidez com relação à temperatura do meio. Veja que coisa impressionante, gente. Incrível esse mecanismo bacteriano para manutenção da fluidez com relação à temperatura do meio. Sensacional, Carlinhos. Pessoal, conforme vocês puderam ver, as insaturações são decisivas na hora de diminuir a intensidade das forças intermoleculares e aumentar, consequentemente, a fluidez dos lipídios. Conforme nós podemos verificar nas estruturas fornecidas na questão, nós devemos procurar, então, uma estrutura lipídica que apresente, ao mesmo tempo, uma quantidade boa, grande de insaturações e que tenha uma cadeia carbônica menor, porque tendo uma cadeia carbônica menor, o contato será menor entre as moléculas
e, consequentemente, as forças intermoleculares serão ainda menos intensas, favorecendo a fluidez. Então, só em analisar o tamanho, você já exclui aqui de cara os itens 4 e 5. O item 1, 2 e 3, se vocês observarem aqui, eles apresentam basicamente o mesmo tamanho aqui de cadeia carbônica, considerando, porém, que o item 1 não apresenta insaturações. Então, eu também vou descartá-lo. Sobra o item 2 e o item 3, como sendo as cadeias carbônicas menores e com insaturações. Só que no item 2, você tem uma quantidade de insaturações maior do que no item 3. Então significa dizer que o fator de quanto mais insaturações eu tiver, eu vou favorecer a fluidez da membrana, faz com que a resposta seja a letra B de bola. Ok, meus amigos? Então, pessoal, conforme vocês puderam ver, é uma questão que traz uma boa gama de interpretação, tanto na parte biológica como na parte química. Valeu, galera, tudo de bom. Carlinhos, foi muito bom estar contigo aqui, meu velho. Grande abraço. Então, galera, queria agradecer ao professor Marcos Filho pela brilhante participação na parte de química. Queria agradecer a todos vocês que assistiram até o final. Uma questão belíssima, muito bem elaborada, que engloba muitos conteúdos. E queria desejar um ótimo Enem, um ótimo vestibular a todos, gente. Vai dar tudo certo, pode ter certeza. Vocês tiveram uma ótima preparação esse ano. Um beijo a todos, gente. Valeu!